As cidades têm muitas facetas. Veja o que as drogas podem fazer. Eita. Estamos em Vancouver, na província da Colômbia Britânica, Canadá. Eu sempre tenho $5 comigo. Por isso que me chamam de $5. Porque ele vende drogas por $5. Porque as pessoas precisam de drogas. Às vezes é descrita como a cidade mais livre do mundo. Essa é a droga mais perigosa do mundo. As pessoas precisam. E injete a droga. Mas, com outro lado de suas ruas. Chegamos ao Canadá. Nossa função aqui de reação é instruir as pessoas. Não somos favor a nenhum tipo de uso de drogas. Ok? Segue. Aqui está a nova alternativa à heroína. O fentanil é até 50 vezes mais potente do que a heroína. Fentanil e Trunk. Está mais em evidência na Colômbia Britânica do que em qualquer outro lugar. É um dos maiores mercados abertos de uso de drogas. No mundo? No mundo. Hoje vamos entender melhor como funciona. Vamos até o centro East Side para ver de perto essa situação. Será que é permitido? E falar com as vítimas desse veneno e com os traficantes da droga mais perigosa do mundo. Adoece a população. Eu acho que é liberado o uso de droga, né, na cidade, no país. Acho que foi isso que a mulher falou. Estamos em Vancouver, Canadá, a terra da liberdade. Olha só que beleza, esse lago. E como as pessoas aproveitam o sol. É uma das cidades mais bonitas do mundo. É lindo mesmo. É realmente Vancouver bonito. tem um lado oculto, como muitas cidades americanas. É só uma correção, né? Vancouver é no Canadá, não é na América. É a quinta melhor cidade para se viver no mundo. Pode imaginar? É isso aí. Aqui é diferente. Viu ali no Governo mapa? que fornece as drogas. A droga que você vê os O efeitos governo? aqui é chamada de Trunk. Uma mistura de fentanil e xilazina. Uma substância que mata o corpo por dentro, destrói a pele e diminui a consciência. E a ajuda geralmente chega tarde demais. Se é que chega. Hoje vamos caminhar pelas ruas de Vancouver. E essa é a primeira história. Aos 19 anos, a minha mãe foi diagnosticada com fascite necrosante. Mas em vez de fazer algo responsável, fiz justamente o oposto e fiz tudo de forma irresponsável. Estraguei a chance que eu tinha de jogar hockey profissional e... Então, o governo canadense dá drogas às pessoas por segurança. Como se chama isso? Redução de danos? Eles nos dão coisas que eles gostam de pensar que é redução de danos. Coisas que podem ajudar. Mas muitas pessoas simplesmente pegam e revendem. Não faz sentido. Você usa fentanil? Sim, eu uso fentanil. É a droga mais forte ou perigosa daqui? Comparado com o que todo mundo normalmente consegue nas ruas, não conheço muita gente que consegue aguentar bem. Por que o fentanil é tão fácil Poxa. de conseguir? É muito barato? É por isso? Nessa cidade, sim, ridiculamente barato, mas Você encontra fácil assim? é isso aí. Vocês vendem? Eu tenho, quero dizer, há tanta gente aqui que precisa ganhar dinheiro e manter seus hábitos. Entende o que eu quero dizer? Dizem que o fentanil é 50 vezes mais forte que a heroína. Bem mais forte, muito mais forte. Poxa. O fentanil tomou conta das ruas dos... Ou seja, né? É uma política de governo de contenção de danos, né? Eles fornecem esse tipo de droga para que as pessoas não consigam sair, né? Do vício, só que a galera pega a droga, vende para comprar uma droga mais forte. Ou seja, o governo ele tem a ideia de ajudar, mas ele não organiza bem essa forma de ajudar. E isso fica descontrolado. É, né? E termina a gente vendo essa história aí desse rapaz que destruiu o sonho dele, né? Ele Ser queria jogador ser de hóquei. jogador de hóquei e terminou nas ruas, né? Estados Unidos e do Canadá. Está disseminado pelas ruas. O fentanil faz isso. Ai, Deus. Torce suas costas e te mata. E o que o torna tão barato, tão fácil de encontrar e tão mortal. Você vende fentanil? Sim. Quanto custa? É tudo. Algo entre 10 e 20 dólares por ponto. $10. De 10 a 20 dólares. Isso é muito pouco. Para comprar essa droga que é mais forte que a heroína. É, não pra mim. Eu não sinto. Eu uso pra dor. Então já se acostumou e nem sente o efeito? Não, eu não fico chapado.
Sério? Eu fumo o melhor que tem da costa oeste. Fumo a melhor droga do mundo e ela não me faz nada. E a polícia passou. A polícia me conhece muito bem. Eles me prendem uma vez por semana há anos. E a polícia não lhe aborda, mesmo que venda drogas? Sim, eles vêm quando eu puxo as drogas e confiscam tudo. Mas é normal, todos usam drogas por aqui. É, eu sou o alvo deles. Porque você é o cabeça, é o chefe, Porque eu tenho tatuagens, porque me faltam dentes. pertence a uma gangue, como a MS-13. Eu fazia parte. Essa era a minha gangue. Bem, posso ver isso? A arte da guerra. Eu carrego na minha bolsa. Está lendo isso? Eu leio todo dia. Isso é bom, cara. E às vezes eu leio a Bíblia. Lê a Bíblia. Ou então o Alcorão. O Alcorão também. Viu, eu sempre tenho $5. Por isso que me chamam assim. Diz, amo $5. Essa placa é sua? Alguém pintou com spray pra mim. Ele é chamado de $5, porque ele vende drogas a $5. Essa é sua marca. Ah, A polícia tá. passa direto e não faz nada. Há milhões de pessoas usando drogas. É uma situação complicada, né? Aí a polícia, o poder público, né? Ele, ao invés de fazer algo, né, para ajudar ou até tirar os traficantes, né, da rua, não. Só pega a pessoa, leva para a delegacia, tira tudo das drogas dele, depois solta de novo e o cara vai lá e vende novamente. Ainda prestaram até uma homenagem para ele na parede ali com uma grafitagem, né? E ele disse que ele usa pra... Nele ele não tem esses efeitos loucos aí, porque ele disse que usa pra dor, né? Ele usa como um medicamento, mas acaba virando uma droga também, porque eu acho que vai relaxar, né? E ele não vai sentir tanta dor, mas ele vende. Né? Ele não só usa pra ele, pra passar a dor dele, ele vende pra outras pessoas. Seja como para passar dor ou para se drogar mesmo. Então, ele é um propagador da dor, né? Dos outros. Todos viciados em fentanil. Então, andando por aqui, estará inalando fumaça indiretamente. Até você. Estou inalando? Estão fumando. Com Ela certeza. está fumando fentanil. Que drogas está usando? Fentanil. Você dorme aqui na rua? Sim, são minhas coisas. Eu durmo no abrigo aqui na maior parte do tempo, mas há dias em que você não consegue entrar, você acaba ficando do lado de fora. Sua vida no dia a dia é assim? Sim. De manhã até a noite? Sim. O que será que levou, hein? A pessoa a ficar nesse estágio aí. Vou comer você. Eu já fui um homem muito perigoso. Fugir da dor. Jamais mudei minha vida. Não é mais perigoso? Não. O pior que eu faço agora é roubar em lojas. O que acontece nas ruas? As pessoas são violentas? Não, só querem paz. Ele disse, nos deixe em paz. Ouvi dizer que a diferença entre os Estados Unidos e o Canadá é que no Canadá eles fornecem medicamentos às pessoas para ajudá-las. É verdade? É o chamado fornecimento seguro. Isso é bom ou ruim? É bom. Então é melhor fornecer às pessoas para que não tenha uma overdose, algo assim? Sim. Certo? Por isso eu voto no NDP. O que tem aí dentro? São locais de injeção. Podemos filmar? Você tem que perguntar pra ela. Ah, não é com você. Cadê o cara dos $5? Cadê o cara dos $5? Não tá aqui? Está vendo? Esse lugar é mantido pelo governo. O viciado pode entrar nesse lugar e se injetar com fentanil ou heroína. Que coisa. Se importa em falar? Senhor de idade. Tudo bem, eu acho. Tudo bem? Qual o seu nome? Nick. Você também vem pra injeção segura? Sim. É redução de danos e uso seguro. Então não é só para se injetar. Ok. E isso é em toda a rua ou só tem aqui? Esse lugar é para uso seguro de drogas. Então na parte de trás do prédio é onde você consumiria seus produtos fumáveis, como heroína, crack e metanfetamina. Entendeu? A parte interna é Mas só é para se seguro picar, de quê? só para agulhas. É como se fosse um lugar mais... Um local seguro de quê? É porque eu acho que no caso é para você não ter uma overdose.
não tomar deve ser tipo, é um lugar que você quer usar sua heroína, qualquer outro tipo de droga, você vai lá, usa, mas numa quantidade que não deixe você passar mal. Que você não fique parecendo um boneco feito aquele cara, um zumbi no meio da rua. Mas é complicado a situação, viu? É muito difícil. E eu sei que é um tema sensível, né? A gente tá reagindo ao vídeo de Joey Hatab. Esse vlog, que ele tá fazendo na rua. É um vlog, exatamente, que ele tá fazendo na rua e mostrando essa situação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai dar o like aqui no vídeo dele também. Você pode deixar o like aqui no nosso vídeo ou se inscrever para que você tenha mais vídeos assim como esse. Eu sei que é um tema pesado, mas é uma situação que acontece. E que você precisa conhecer. Se você conhece alguém que vai para o Canadá ou só tem curiosidade como é o Canadá, saiba que tem esse lado também. Exatamente. Seguro. É um lugar seguro. Esse lugar ao lado é para se injetar com segurança, onde ficam as enfermeiras. Há enfermeiras lá dentro? Não aqui. Bem aqui, onde há verde. E se acontecer alguma coisa com alguém, vem pra cá, pra socorrer? Sim, esses caras são todos treinados. Eu trabalho em outra parte da cidade. Tudo isso faz parte do Centro de Colaboração Eastside. E eles são os empreiteiros. Esse lugar foi financiado pelo governo federal, mas é administrado pelo Centro de Colaboração Eastside para uso seguro de drogas. Agulhas, cachimbos de bolhas, tubos retos, qualquer coisa que você precise para consumir drogas. Do governo? Consegue aqui. O governo financia tudo isso. Então, é uma coisa boa? Eu acho que é discutível, sabe? Digo, algumas pessoas que se opõem a todo uso de drogas dizem que não é bom e que promove o uso de drogas. Acredito que seja algo positivo, porque você não está compartilhando agulhas, cachimbos. Porque nos Estados Unidos eles não têm essas coisas, né? Não. Eles dizem que você tem que parar com as drogas e você Sim, vem... eles dizem não às drogas. Tipo o centro aqui nessa área. Esse quarteirão é conhecido como um dos maiores mercados abertos de uso de drogas do mundo. Do mundo? Do mundo. Olha... No Canadá, eu algumas acho cidades começaram... uma situação bastante controversa também. Mas aí eu queria saber a opinião de vocês aí. Se você acha que essa medida que o governo tomou é uma medida correta ou seria tolerância zero o correto? É você dar um uso como se fosse de contenção de danos ou tipo, não, tem que ser tolerância zero? Deixa aí no comentário, que a gente tá a fim de debater esse assunto. Implementar o que é conhecido como um programa de abastecimento seguro. Por meio desse programa, as pessoas que sofrem de dependência recebem doses controladas de opioides administradas sob estrita supervisão médica. O objetivo desses programas não é promover o uso de drogas, mas sim salvar vidas. A ideia é que um viciado não pode simplesmente parar de usar drogas. Eles as usarão de qualquer forma. Você concorda com esse programa? Muitos desses suprimentos seguros de pílulas estavam sendo desviados e traficados nacional e internacionalmente. Isso estava causando danos. Aquele homem que acabou de sair dali pode ter injetado fentanil ou heroína. Essas drogas têm o poder de destruir comunidades inteiras. É muito complicado mesmo. Olha pra aí a situação. As coisas são diferentes nos Estados Unidos. Essa política não é legal lá. Os únicos programas permitidos são os de redução de danos, como fornecimento de agulhas limpas ou medicamentos específicos. Você é um traficante? Eu era. E o que faz agora? Eu era uma parte destrutiva do bairro. Agora eu sou uma parte positiva, uma pequena parte da solução. Obrigado pelo seu serviço. Sim, sem problemas. Então, você começou com isso e parou agora. Eu vinha pra cá e usava drogas e tudo mais. Eu usava fentanil. Então, você ficava aqui por um tempo? Sim, eu ficava lá em cima. Lá. E como parou com as drogas? Talvez as pessoas possam aprender. Eu lutei contra isso durante anos. Eu ficava limpo e conseguia me sair bem por um tempo, mas acabava voltando. Depois... Cheguei no ponto que cansei disso tudo. E tomou a decisão de parar? Sim. Nossos parabéns. Obrigado. Mandou bem. É isso aí. Como os negócios são afetados aqui por causa dessas pessoas. Algumas empresas fecharam e se mudaram por causa da crise das drogas. Ao mesmo tempo... Agora, legal, né, a história dele, né, que ele conseguiu superar e agora ele trabalha ajudando outras pessoas a saírem, né, deste mundo, né.
como é que eu posso dizer? De tristeza, né? E a pessoa de dependência é muito complicado, velho. Pelo que eu vi aí, a contenção de danos não é só fornecer a droga para reduzir o danos, no caso uma overdose ou a pessoa passar mal. É fazer com que aquela droga que é fornecida para aquelas pessoas que são viciadas seja reduzida aos poucos. Se aquela pessoa consome X quantidade, aquela quantidade com o tempo ela vai ser diminuída. Vai ser sempre reduzindo. Pelo que eu tô vendo, que esse rapaz aí conseguiu sair, se as pessoas aceitarem ou a contenção de dano, é porque elas querem ir diminuindo aos poucos, né? Outros lucraram com a venda de produtos relacionados ao uso de drogas. Veja, essa loja está fechada. E eles invadem lojas. Por isso tem segurança rígida e câmeras de vigilância. No momento em que as portas se abrem, eles entram correndo. E o dono não consegue abrir. Poxa. Agora, muita coragem, viu? Do youtuber aí. Dele filmar, né? Mas eu acho que ele pediu permissão a alguém que domina a região, né? Pra poder fazer isso. Né? Mas você vê o ambiente Qual é a droga mais perigosa? O fentanil, 100%. E com o tempo se torna um zumbi? Muitos deles ficam assim porque cochilam numa posição ruim, tipo, eles estão sempre em portas ou deitados na calçada. Então eles cochilam e, eventualmente, você está prestes a... ficar naquela posição, toda essa né? gente sem braços e pernas, porque elas ficam com pequenas feridas e infecções, tantas bactérias e doenças. Acabam tendo que amputar. Estão não se cuida, aqui... né? É verdade? Roubam as bolsas uns dos outros. É ruim, você não pode nem sair. Se eu colocar isso aí, olhar pro lado e depois voltar, já era. Perdeu. Nem que seja meia garrafa de água. Você vê alguma solução pra isso ou vai continuar do mesmo jeito? A solução? A solução? Não tem solução. Sério? Estamos ferrados. Eu fui morador de rua por 3 anos. E agora tem casa? Não, é só um quartinho de caixa. Quarto de caixa? Tem uma janela. Então não tem casa. Não, mas parece uma cela de prisão. Complicado, né? Quando muito difícil, a pessoa olha assim, não tem perspectiva, né? Ele acha que não tem solução nenhuma, né? É muito difícil. O poder público é quem tem que dar em cima, meu amigo. Dar em cima e tentar resolver, né? Essa situação aí com esse pessoal. Porque senão a galera já não tem perspectiva nenhuma de melhora. Você vê que o ambiente fica pesado, né? A maioria dos moradores de Vancouver tenta evitar essa rua. E as áreas mais próximas também. Ah, entendi. O aluguel é um pouco mais barato, algumas quadras de distância. Mas economizar no aluguel não faz diferença numa situação como essa. Isso é fentanil? Normal pra você? Isso não lhe afeta? Como se sente? Alivia a dor nas costas. Quer que a polícia lhe deixe em paz? Basicamente. Seria bom se a polícia nos deixasse em paz, nos deixar viver. Que afinal você está na terra da liberdade? É isso, não? Isso deveria ser livre. Deveria ser uma área pública, certo? É um artista. Ele não quer As pessoas só querem se livrar da dor. Essa rua é o lar de mais de 10 mil pessoas. Você é um tatuador? Sou. Você usa drogas ou fentanil? Sim. Dizem que mata pessoas. Você desenvolve uma tolerância quanto mais usa, sacou? Dirigir mata pessoas. As pessoas morrem dirigindo bêbadas do que por fentanil. Já andamos 3 quadras e ainda não chegamos ao fim. Vem com a gente. Desculpa. Boa sorte, cara. Os principais ingredientes para fabricar fentanil e xilazina são produzidos na China e enviados para o México, onde os cartéis os transformam em fentanil bruto em laboratórios ocultos. Mas o governo também fornece drogas para os viciados nessa rua. Como? No Canadá, pequenos laboratórios clandestinos produzem ou cortam fentanil no local.
Ao mesmo tempo, alguns viciados recebem prescrição legal de fentanil por meio de programas de fornecimento seguro. As pessoas estão indo trabalhar. Ela está fumando fentanil? Sim, ela está. Eu uso há pelo menos 8 anos. 8 anos de fentanil? Sim. Você não tem medo de ter uma overdose? Eu já tive overdose 4 vezes. E você sobreviveu? Sim. O cheiro intenso da droga está fazendo meu nariz arder. Sim, nunca fume porque você não vai conseguir parar de fumar. Basta uma dose e você fica viciado. Uma dose? Sim. Pode ficar viciado com apenas uma dose. Caramba. Precisa ter cuidado. Você precisa entender que as drogas podem... Será que ele também, a primeira dose dele foi para aliviar dor? Geralmente é isso, né? Ou só a curiosidade, né? A fugir da dor. Agora, tu viu antes, né? Eles sabem de onde sai, onde vai. Todo o trajeto. Todo o trajeto, tudo. E porque nada é feito, né? É complicado, né? A situação, né? Você sabe todo o trajeto, sabe de tudo e não interrompe, né? Com seu corpo. Agora a cidade é bonita, ó. Embora seja um vídeo educativo, o YouTube restringe esse tipo de conteúdo em alguns países e restringe a monetização. Se você busca ajuda ou conhece alguém que precisa de ajuda porque usa drogas ou álcool também, tem o CAPS. O CAPS ele é gratuito, ele é fornecido pelo governo do estado, governo federal, então qualquer pessoa pode ir a um centro do CAPS que não precisa de agendamento, é só chegar e falar com os atendentes lá que eles vão orientar melhor você ou a pessoa que precisa de ajuda. E se você é jovem, né, que acha que na balada tudo é bem e tal, não sei o que, esse é um vídeo para conscientizar todas as pessoas, não só jovens, diga não sempre a qualquer tipo de droga.